Quando o dia parece apagar suas últimas luzes e o horizonte se veste de um azul profundo, há um instante em que tudo dentro de você sussurra algo diferente. Não é apenas o fim de mais uma jornada. É como se, atrás das cortinas invisíveis do cotidiano, um palco secreto começasse a iluminar-se para receber a melhor cena que sua alma já escreveu. Carl Jung chamava essa experiência de chamado interior, aquele convite suave que o inconsciente lhe dirige quando pressente que um novo ciclo está pronto para nascer. E ainda que quase ninguém perceba, o universo envia sinais delicados anunciando que o espetáculo da sua melhor etapa está prestes a começar. Talvez você note primeiro um silêncio curioso entre pensamentos que antes gritavam. É como se, de repente, houvesse espaço para respirar dentro da própria mente. Um espaço onde a angústia deixa de ser anfitriã, dando lugar a uma paz que não se explica, mas que se sente. Jung afirmava que a alma fala nessa linguagem silenciosa, e quando o silêncio interior se expande sem esforço, é sinal de que a psique se rearranja, preparando o território para uma transformação profunda. Como um jardim depois da chuva, sua interioridade absorve nova vida sem que você precise mover um dedo. Esses presságios, às vezes, surgem em pequenos encontros que parecem coincidência, mas que Jung reconheceria imediatamente como sincronicidades. Acontecimentos externos que espelham estados internos. Você pensa em alguém que não vê há anos e, minutos depois, a mensagem dessa pessoa chega inesperada. Você encontra um livro esquecido numa prateleira qualquer, e ali, na página aleatória que se abre, lê exatamente a frase que responde à pergunta que secretamente o acompanhava há dias. Esses ecos sutis revelam que algo maior está costurando as tramas do destino a seu favor. São lampejos do self orientando sua travessia rumo a uma etapa de plenitude que ainda não conhece, mas que já pulsa dentro de você. Outra marca inconfundível é uma leve sensação de desenraizamento. Projetos que antes pareciam sólidos começam a mostrar rachaduras. Lugares que antes pareciam seguros agora soam pequenos para o tamanho dos seus sonhos. Não se trata de ingratidão, mas de expansão. Para Jung, o desconforto que antecede o crescimento não é castigo, é convite. A lagarta sente o casulo apertado um segundo antes de descobrir as asas. Então, se ultimamente você se pega questionando hábitos, relações ou rotinas que sempre pareceram boas o bastante, saiba que o inconsciente está empurrando suavemente as paredes da sua zona de conforto, sinal de que a fase seguinte exige mais espaço para florescer. Talvez você perceba também uma clareza repentina sobre quem você é, ou ao menos sobre quem definitivamente não é mais. Recordações surgem, escolhas antigas se revelam e você passa a olhar o passado com ternura, não com culpa. É o que Jung descrevia como assimilação, o momento em que as partes que ficaram perdidas no caminho começam a retornar, costurando sua história numa tapeçaria mais honesta. Quando velhas dores deixam de latejar e viram solo fértil para novas narrativas, o universo sussurra: prepare-se, o melhor ainda vem. Há noites em que os sonhos se tornam mais vívidos, coloridos, repletos de símbolos que parecem saltar do inconsciente para a superfície da consciência. Talvez você acorde com imagens de pontes, portas, até mesmo nascimentos, arquétipos universais de passagem e renovação. Segundo Jung, o inconsciente usa esses dramas oníricos para comunicar verdades que a mente desperta ignorou. Se de uns tempos para cá você coleciona cenas noturnas que envolvem voo ou caminhos desconhecidos banhados por uma luz dourada, não diminua sua importância. São telegramas enviados pela alma anunciando que algo grandioso se aproxima. E então há o corpo, esse mensageiro fiel. Você começa a sentir uma energia nova correndo pelas veias. Talvez um desejo inesperado de cuidar melhor do que ingere, mover-se diferente, respirar mais fundo.
O físico sempre fala quando a psique muda de estação. Como dizia Jung, o corpo é o palco visível do drama invisível da alma. Se a vida convida você a dançar uma música mais leve, o corpo será o primeiro a balançar no ritmo. Mas o sinal mais contundente, aquele que confirma que a melhor etapa da sua existência está à porta, é uma confiança serena que brota mesmo sem provas externas. Você não vê ainda os resultados, mas sente que eles já foram plantados em algum ponto do tempo. É uma fé sem esforço, semelhante ao modo como a semente confia que, no escuro da terra, acontecerá a germinação. Jung lembrava que a confiança radical surge quando o ego, cansado de controlar tudo, decide entregar o leme ao self, a sabedoria maior que habita além dos nossos medos. Quando esse ato de entrega se consolida, o universo responde rearranjando circunstâncias, pessoas e oportunidades exatamente no compasso daquilo que o seu coração mais anseia, mas que a mente, sozinha, jamais poderia planejar. Agora, respire fundo. Permita que essas palavras ecoem como ondas num lago tranquilo, deslizando suavemente até o horizonte do seu ser. Pergunte a si mesmo: quais desses sinais têm visitado meus dias? O silêncio que se alarga, as coincidências que me surpreendem, o desconforto que empurra para além do conhecido, os sonhos vibrantes, o corpo pedindo leveza, a confiança que nasce sem motivo aparente. Se ao menos 2 destes sinais se manifestam em sua vida, Jung diria que você já atravessou o limiar, e a porta para a melhor fase da sua história começou a se abrir. Mas há mais a descobrir, pois perceber os sinais é apenas o primeiro passo. É preciso aprender a dialogar com eles, cultivar o terreno interior e dançar em sincronia com o universo, para que a promessa dessa nova etapa tome forma concreta. Portanto, antes de avançarmos para os próximos passos dessa jornada, conceda-se um momento de silêncio. Sinta o corpo, honre os sonhos, celebre as sincronicidades. Está disposto a mergulhar mais fundo e a preparar-se verdadeiramente para receber tudo o que a vida reserva? O primeiro passo, ensina Jung, é honrar a linguagem simbólica que o universo utiliza para conversar com você. Na prática, isso significa criar um pequeno ritual ao acordar. Antes de pular da cama, permaneça alguns minutos de olhos fechados, acolhendo as imagens que ainda dançam na memória dos sonhos. Não tente interpretá-las com pressa. Anote palavras soltas, cores, sensações. Esse gesto simples informa ao inconsciente que você está disposto a dialogar, e ele, como uma criança que se sente ouvida, começará a falar com mais clareza. Em seguida, traga o corpo para dentro do jogo. Levante-se devagar. Alongue-se como quem desperta cada célula para um concerto. Enquanto inspira, repita interiormente: eu permito que esta nova etapa se revele em mim. Ao expirar, solte os ombros, libere o maxilar. Deixe ir aquilo que pertence ao ciclo antigo. Jung lembrava que toda transformação genuína atravessa o corpo, não apenas ideias girando na cabeça. Cada respiração consciente é um contrato silencioso que você assina com a vida, confirmando que aceita o convite para essa fase luminosa. Durante o dia, pratique o que Jung chamava de atenção flutuante. Um olhar curioso que vagueia pela realidade pronta para reconhecer sincronicidades. Você não precisa caçar sinais, apenas estar presente. Se um velho amigo telefona justamente quando você pensava em mudar de carreira, escute com cuidado. Talvez naquela conversa exista uma chave escondida. Se um anúncio aparentemente aleatório mostra a cidade para a qual você sempre sonhou viajar, anote a data. Pode ser prenúncio de movimento. Essa postura receptiva ensina ao universo que suas mensagens não caem em solo árido, e por isso ele intensifica a entrega de pistas. À noite, retorne ao ponto de partida, o limiar entre vigília e sono. Apague as luzes.
Desligue a avalanche de estímulos. Permita que a escuridão envolva você como um útero. Traga à mente 3 lembranças do dia que confirmem sua proximidade com a nova etapa. O sorriso de alguém desconhecido que o tocou, a ideia criativa que saltou de repente, o alívio que sentiu ao soltar algo que não servia mais. Agradeça cada microevento como quem rega sementes. Gratidão, nas palavras de Jung, é a emoção que alinha ego e self, fazendo-os vibrar na mesma frequência. Agora, visualize com detalhes uma cena futura que represente a realização desse ciclo que está nascendo. Talvez seja você assinando o contrato do emprego dos sonhos, abraçando o amor que sempre esperou, sentindo saúde plena pulsar nas veias, vendo seu projeto ganhar vida. Sinta o cheiro do ambiente, a temperatura do ar, o peso agradável da alegria no peito. Quanto mais sensorial for a imagem, mais profundamente ela se grava no inconsciente, e ele, como um roteirista eficiente, moverá fatos externos para que o roteiro se cumpra. Mas há um ingrediente decisivo nessa alquimia, ação inspirada. Jung era enfático. A psique oferece potenciais. Cabe ao ego manifestá-los no mundo tangível. Portanto, ao longo da semana, escolha pequenos passos que dialoguem com seus sinais. Se o corpo pede movimento, inscreva-se naquela aula de dança. Se o sonho mostrou você escrevendo, abra o documento em branco e digite a primeira frase. Se a sincronicidade apontou para uma cidade específica, pesquise passagens, nem que seja para sentir o gosto do possível. Cada gesto envia de volta ao universo a mensagem: eu estou empenhado em cocriar a melhor etapa da minha vida. Com o tempo, você notará um fenômeno curioso. Quanto mais você age em consonância com o inconsciente, mais as fronteiras entre dentro e fora parecem dissolver-se. O mundo deixa de ser cenário e torna-se parceiro. Pessoas que você conhece há anos começam a tratá-lo de forma diferente, como se enxergassem em seus olhos uma luz que antes não estava ali. O relógio parece expandir-se. Tarefas antigas se concluem com facilidade, abrindo espaço para experiências novas. Essa é uma evidência clara de que o self assumiu a condução, guiando eventos de maneira orquestral. Em certos momentos, no entanto, pode surgir resistência. Velhos padrões tentando puxá-lo de volta. Talvez seja um medo que dispara em noites chuvosas, uma voz interna sussurrando que é tarde demais. Nessas horas, lembre-se da sombra. Não para mergulhar nela, mas para reconhecer que toda ascensão convoca fantasmas adormecidos. Jung aconselhava olhar para esses espectros com compaixão, como quem consola uma criança assustada. Diga a si mesmo: eu vejo você, mas escolho avançar. A sombra se acalma quando é vista e dá passagem para que a luz cresça sem obstáculos. Se desejar aprofundar ainda mais o processo, inclua a escrita ativa imaginada por Jung. Sente-se com papel e caneta, feche os olhos e convide a parte sábia do seu ser para ditar mensagens. Escreva sem julgar, permita que palavras fluam como água. Muitas vezes surgirão orientações práticas, insights sobre decisões difíceis, conselhos que parecem vir de uma voz amorosa que sabe exatamente o que você precisa. Guarde essas páginas. Elas serão mapas quando a mente racional vacilar. Com o passar dos dias, coexistirão 2 sentimentos: familiaridade e encantamento. Familiaridade porque, no fundo, a melhor versão da sua vida sempre esteve inscrita em seu DNA psíquico. Encantamento porque vê-la emergir transforma qualquer rotina em milagre. Você acorda e, antes mesmo de lembrar do dia da semana, sente uma confiança suave percorrendo o corpo, como se o universo sussurrasse: bom dia, continue, estou aqui. E quando dúvidas teimarem em aparecer, e elas virão, como chuva intermitente, volte aos sinais originais. Pergunte-se: o silêncio interior ainda me visita? As sincronicidades continuam piscando? Meus sonhos seguem coloridos? O corpo pede leveza? Se a resposta for sim, respire e prossiga. Se algum sinal parecer enfraquecido, não se culpe. Apenas renove o ritual matinal. Reforce a atenção flutuante.
Alimente a visualização noturna. A jornada é espiral, não linear. Às vezes você revisita degraus antigos para subir com mais firmeza. Há um ponto crítico em que você reconhecerá, sem margem para dúvida, que a nova etapa chegou. É quando, em meio a um dia comum, você se pega sorrindo sem motivo. Não porque algo externo aconteceu, mas porque percebe que está inteiro, alinhado, vivo no presente. Nesse instante, você se torna prova viva do ensinamento de Jung. Aquilo a que resistimos persiste, aquilo que acolhemos se transforma. Você acolheu o chamado, transformou-se por dentro, e agora o mundo exterior se curva graciosamente a essa verdade. Mente. Por isso, enquanto alonga os braços, permita que o ar desperte cada vértebra, como se você estivesse acendendo minúsculas lâmpadas ao longo da coluna. Sinta o sangue correndo com mais vigor, como se a vida estivesse ensaiando um prelúdio para algo grandioso. Esse cuidado matinal não é apenas higiene física, é uma saudação ao self, reconhecendo que o corpo é o instrumento pelo qual a sinfonia da sua nova etapa se tornará audível. Depois, escolha conscientemente um gesto de desapego. Talvez doar uma peça de roupa que não combina mais com quem você está se tornando, arquivar velhos papéis ou simplesmente limpar a caixa de e-mails. Carl Jung explicava que o inconsciente reage com entusiasmo quando percebe espaço simbólico disponível. Ao se desfazer de algo que pertence ao ciclo anterior, você envia a mensagem: estou preparado para conter o novo. E o universo, sempre cortês com quem se abre de verdade, responde entregando oportunidades frescas que cabem exatamente nesse vazio recém-criado. Durante o dia, cultive a escuta interior. Sempre que um pensamento repetitivo aparecer, seja uma preocupação ou um desejo insistente, não o julgue. Agradeça a visita e pergunte: qual necessidade legítima deseja ser ouvida? Jung dizia que toda emoção é um mensageiro tentando atravessar o túnel entre o inconsciente e a consciência. Quando você acolhe, em vez de reprimir, a informação simbólica se decodifica, revelando recursos que antes estavam aprisionados no subsolo psíquico. Assim, pequenas irritações tornam-se pistas valiosas, e o entusiasmo súbito por algo novo revela a trilha exata para a qual a vida deseja conduzi-lo. À medida que as horas avançam, repare nos encontros casuais. O motorista de aplicativo que compartilha uma frase inspiradora, o anúncio que surge no momento exato em que você pensa em mudar de profissão, a música que toca no café e descreve perfeitamente sua sensação de renascimento, essas são sincronicidades. Jung considerava esses eventos como costuras visíveis entre mundos interno e externo. Quando você nota essas linhas de conexão, reforça a aliança com o universo e aumenta a frequência desses acidentes significativos. É como se dissesse: eu entendo o código, continue falando. E a vida fala, cada vez mais alto, cada vez mais claro. No cair da tarde, presenteie-se com um intervalo de contemplação. Pode ser um passeio lento sob a luz dourada do pôr do sol ou alguns minutos olhando o horizonte da janela. A chave é abandonar os estímulos digitais e permitir que a mente se acomode naturalmente, como a poeira que desce quando o vento cessa. Jung enfatizava que o self ressoa melhor no silêncio nutritivo, onde as vozes externas dão lugar a murmúrios internos. Quando você cria esse espaço, ideias sementes surgem do nada. Um projeto, uma viagem, um curso. E cada ideia traz o perfume da etapa nova que se aproxima. Chegada a noite, retome o ritual simbólico anterior ao sono, agora ampliado. Feche os olhos e visualize não apenas uma cena isolada de felicidade, mas um pequeno filme onde você vive, sente e age dentro da realidade que deseja. Dê textura, a temperatura do ambiente, o aroma no ar, as cores das roupas, o som da sua própria risada. Jung ensinava que o inconsciente come detalhes sensoriais. Quanto mais vívida a imagem, mais nutrientes ela contém para a psique germinar. Ao terminar a visualização, afirme em voz baixa:
Eu recebo esta nova vida com leveza e coragem. Permita que a gratidão inunde o coração até sentir formigamentos nos braços ou um calor suave na pele. Esse sinal fisiológico indica que a emoção desceu do mental para o corpo e, portanto, ganhou poder de manifestação. Se por acaso a mente apresentar dúvidas, e se não der certo, e se for imaginação, acolha-as como parte natural do processo. Responda: eu vejo vocês, mas escolho confiar. Jung alertava que resistir às vozes céticas apenas lhes dá mais força. Reconhecê-las, porém, reduz seu volume até virarem sussurros inofensivos. Com o tempo, a fé tranquila substitui a ansiedade, do mesmo modo que a luz da manhã substitui gradualmente a escuridão, sem disputa, apenas por presença. Ao despertar no dia seguinte, antes de abrir completamente os olhos, pergunte: que símbolo veio visitar-me em sonhos? Talvez seja uma ponte, um farol, um animal ou apenas uma cor dominante. Anote. Jung via o diário de sonhos como laboratório alquímico onde se estuda a própria alma. Com o registro constante, surgem padrões que apontam direções práticas: mudar de cidade, aprender uma arte, iniciar um relacionamento, encerrar outro. E quando o insight chegar, tome uma ação, por menor que seja. A alma ama o movimento. Cada passo confirma ao universo que você está comprometido com a dança. Nos relacionamentos, observe uma mudança sutil. Você começa a gravitar em torno de pessoas que energizam e naturalmente se afasta de dinâmicas que drenam. Não há drama, apenas afinidade vibracional. Jung descrevia isso como reorganização do campo psíquico. Quando a melhor fase da vida se aproxima, amizades antigas podem se renovar com um frescor inesperado ou concluir seu ciclo com elegância. Permita. O coração sabe distinguir encontros destinados a permanecer dos que cumpriram seu propósito. Também é comum que talentos adormecidos despertem. Talvez você volte a tocar violão depois de anos, sinta vontade de aprender um idioma ou descubra prazer em cozinhar. São fios dourados que o self traz à superfície para tecer a identidade que sustentará a nova etapa. Honre esses impulsos. Mesmo as habilidades aparentemente sem utilidade prática podem servir de canais para a energia criativa necessária à transformação. Em dias aleatórios, você perceberá picos de sinestesia interior, cheiros que evocam lembranças da infância, músicas que fazem os olhos marejarem sem motivo lógico. Não se envergonhe de emocionar-se. É a psique ajustando frequências, limpando resíduos do antigo ciclo para acomodar a vibração do novo. Chorar de gratidão, rir sozinho no carro, sentir o tempo desacelerar durante uma conversa profunda, todos esses são sinais de alinhamento fino entre ego e self, prelúdios de uma vida mais autêntica. Conforme as semanas passam, resultados externos começam a surgir. Convites inesperados, portas que se abrem sem esforço, coincidências financeiras que aliviam o caminho. Mas, curiosamente, você já não depende desses sinais exteriores para sentir-se realizado. A alegria brota primeiro por dentro, e o exterior apenas espelha. Esta é a prova suprema de que você já atravessou o portal. A paz torna-se causa, não efeito. E quando em algum ponto surgir o medo, porque ele sempre visita quem se expande, lembre-se de que Jung via o medo como guardião de um tesouro. Faça-lhe perguntas. Convide-o para um diálogo interno. Que parte de mim você protege? Qual potência espera ser libertada? Muitas vezes, por trás do temor de falhar, mora a coragem de inovar. Por trás do receio de perder, habita a disposição de ganhar espaço para algo maior. Ao reconhecer o guardião, você conquista o tesouro. Assim, dia após dia, gesto após gesto, você estabelece uma ponte firme entre o mundo interno e o universo lá fora. Cada manhã se torna um renascimento, cada noite um semear consciente, até que, num instante aparentemente comum, você percebe: a melhor etapa da sua vida não é mais um futuro distante.
Ela já pulsa no presente, minuto a minuto, respiração após respiração. E agora, respire fundo uma vez mais. Sinta o ar novo que entra, carregado de possibilidades. Pergunte ao coração: qual pequeno passo posso dar hoje para honrar essa fase que começa? Talvez seja enviar aquela mensagem, iniciar aquele curso, reservar 5 minutos para meditar. Não subestime o pequeno. No tabuleiro do self, os movimentos discretos deslocam montanhas inteiras. Se esta mensagem ressoou, compartilhe nos comentários qual sinal você já reconheceu em sua jornada. E qual ação simples pretende tomar ainda hoje. Esse compromisso verbalizado reforça o pacto entre você e o universo. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e convide alguém que também precise ouvir que a melhor etapa pode começar agora mesmo. Que cada sonho desta noite seja uma estrela guiando seu caminho e que o amanhecer traga o brilho suave da certeza. Você está exatamente onde precisa estar para viver o extraordinário que o universo reservou para você.